estamos começando o segundo episódio do nosso quadro Amigas do Peito, sendo a minissérie especial da nossa Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Hoje a gente está recebendo aqui uma convidada super especial, a enfermeira Uli Reis, que é membro da nossa Igreja IPF. Seja bem-vinda, Uli. Obrigada. A Uli é enfermeira de 2 hospitais daqui da Prefeitura de Fortaleza. Uli, quais são os principais fatores de risco associados ao câncer de mama que as mulheres elas devem conhecer? Certo. Existem os fatores de risco que a gente chama que são fatores modificáveis. Então, aquilo que a gente tem um controle maior, como, por exemplo, o sobrepeso, a obesidade, a realização de atividade física, tudo isso, o consumo excessivo de álcool, isso também influencia na questão do câncer de mama. Existem outros fatores que são genéticos ou hereditários, como, por exemplo, se você tem algum caso na família, algum caso próximo de câncer de mama, algum fator genético também, isso acaba influenciando. Só que existem outros fatores, como, por exemplo, a questão da nuniparidade, que é isso, se você nunca engravidou ou tem sua primeira gravidez após os 30 anos, porque significa que você está há muito tempo estando exposta a hormônios. A questão do uso prolongado também de contraceptivos e também quando se faz um uso prolongado de reposição hormonal. Uli, como é que a gente pode fazer essa detecção precoce desse quadro, né, do fator preventivo ao câncer de mama? Pronto, é importante a gente ter em mente o que é a detecção precoce. Quando a gente fala de detecção precoce, é quando a gente pensa numa pessoa que já está com câncer e a gente detectou na fase mais inicial. E o que é diferente também do rastreamento, que a gente vai falar um pouquinho depois, que o rastreamento é quando a gente rastreia pessoas que estão assintomáticas e que estão, que a gente precisa fazer algum exame para que faça essa detecção. Então é muito importante, Juliana, que a detecção precoce ela seja realizada, é uma forma de prevenção. Quanto antes a gente conseguir detectar na fase inicial o câncer de mama, é melhor o prognóstico e a diminuição da mortalidade para essa mulher. Muito bom, né? Então, o fator preventivo é extremamente importante. Sim. E dentro desse fator preventivo, pode ser que a mulher não chegue a essa prevenção. E quais seriam os sintomas principais que as mulheres elas devem ficar atentas em relação à saúde mamária delas? Pronto, é importante que fique atento aos sinais e sintomas. Uma das principais sinais é a alteração dessa mama. A gente tem a retração do mamilo, pode ter uma descarga mamular espontânea, então não precisa você ficar apertando para saber se sai algum conteúdo líquido da mama, não há essa necessidade. Se você perceber que de um dos lados da mama sai esse líquido, você já fica um pouco mais atenta. Existe também a alteração do formato dessa mama. Fica como se fosse um aspecto de casca de laranja que a gente chama. Então, é uma das coisas para a gente também ficar um pouco mais atenta, né? Então, é importante que a gente se conheça, porque é isso que faz parte da detecção precoce também. É você identificar os sinais e sintomas para que você procure um profissional de saúde para que ele consiga identificar se é ou não câncer de mama. Muito bom. E sempre, assim, focar na prevenção, né? Que é muito importante para não chegar a esses quadros. E, Uli, quais são os métodos diagnósticos que são mais eficazes para detectar o câncer de mama? Pronto, atualmente a gente tem um exame clínico das mamas, né, que pode ser feito geralmente pelo enfermeiro ou pelo médico. Então, se você identificar algum sinal de sintoma, você procura um profissional de saúde para que ele faça o exame clínico das mamas. Ou tem também a mamografia. A mamografia é um dos exames de rastreio, então ela pode ser utilizada algumas vezes para diagnóstico, mas o que é o rastreio? São mulheres que estão, como eu falei, assintomáticas e vão precisar desse exame. Pelo Ministério da Saúde, são mulheres a partir de 50 anos, de 50 a 69 anos, isso mulheres que não têm um alto risco. Então, o que é aquela paciente de alto risco? É aquela que tem histórico familiar, que tem um histórico recente de câncer de mama masculino também, que é um dos fatores de risco. Câncer de mama é importante a gente frisar que não é uma situação que engloba somente as mulheres, mas também o público masculino. Então, quando o Ministério da Saúde ele preconiza essa mamografia de rastreio, né,
a cada 2 anos, a partir de 50 anos, pelo Ministério da Saúde. E se tiver algum fator, se for alto risco para que ela tenha câncer de mama, a partir dos 35, isso já fica anual. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia é diferente, né? Então a gente está falando de uma rede privada, então se você tem plano de saúde ou atendida, vai ter um período que é diferenciado. Então a mamografia pelos planos de saúde eles são a partir, geralmente, de 40 anos. E se for algum alto risco para câncer de mama, né, mulheres que têm esse histórico familiar também, é a partir dos 30. Então, existe essa diferenciação. Se você presta essa assistência pelo Sistema Único de Saúde ou essa assistência numa rede privada. Uli, e quais são os recursos ou organizações que estão disponíveis para ajudar essas mulheres que estão passando por esse processo de tratamento? Pronto, a gente tem os centros de alta complexidade, né, que atendem essas mulheres que têm câncer de mama. Então, se for a nível do Sistema Único de Saúde, a gente tem os postos de saúde, o posto de saúde faz esse encaminhamento. Existe legalmente o período que tem que ser, essa mulher tem que ser acompanhada mais breve, quanto mais breve ela ser acompanhada, melhor. E pelas redes privadas, né, a gente tem a questão dos centros de alta complexidade também, que é atendido tanto pelo SUS quanto pela rede privada. E para finalizarmos, qual é, Uli, a mensagem final que você gostaria de deixar para as nossas queridas ouvintes sobre a importância desse autocuidado e também uma mensagem de prevenção? Pronto. É importante frisar que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. E que não é somente uma responsabilidade individual nós nos cuidarmos, que é uma responsabilidade também como corpo, como igreja, a gente se cuidar e cuidar do que o Senhor nos entregou. E que é importante a gente ficar atento aos sinais e sintomas, a gente se conhecer, porque às vezes a gente está na correria, do dia a dia, às vezes a gente acaba deixando os sinais e sintomas passarem. Quanto antes você conseguir fazer essa detecção, é melhor. É isso, gente. Muito obrigada, Uli, pela sua participação, pela sua disponibilidade e até o nosso próximo programa.